Como eu saí da depressão, como eu me curei desse mal do século. Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque numa das minhas redes sociais eu recebi um comentário lá de uma pessoa que falou que estava com problema e estava com depressão já há muito tempo. E como esse canal é tanto motivacional para você mudar sua mente, mudar o seu corpo, eu resolvi, como eu venho falando da minha vida mesmo, dos meus processos de superação, então resolvi falar da depressão. Como eu me curei da depressão? Primeiro que eu fiquei muito tempo mergulhado na depressão, né? E primeiro passo, eu comecei a meditar o porquê que eu era tão triste, tão depressivo comigo mesmo, com pensamentos de autodestruição, reclamão, nada dá certo. Bom, vocês conhecem quando a pessoa está com essa síndrome. Eu ia trabalhar no automático, aí os relacionamentos amorosos foram despencando, porque ninguém quer viver com uma pessoa desse jeito, às vezes vive por dó, né? E eu comecei a analisar o que me fazia mergulhar na tristeza. Bom, aí eu cheguei na conclusão que eu era triste e depressivo. Aí eu cheguei na conclusão que a minha tristeza e a minha depressão ela tinha raiz na minha obesidade, né? Porque desde a minha adolescência eu comecei a ganhar peso e ficar obeso. E pelo fato de eu olhar para as pessoas que às vezes queriam ser gentis, mas mesmo assim eu sentia que vinha uma ofensa, mesmo que sutil e velada, isso me fazia eu me fechar no meu mundo. Bom, o primeiro passo foi eu entender o que estava acontecendo. Cheguei na praia de novo, essa maravilha dos deuses. Bom, o primeiro passo foi eu entender o que estava acontecendo, né? E isso me causava dores muito fortes na alma. E a outra parte que eu tive que entender, que é assim, mesmo que hoje eu acordei bem e acordei feliz, porque a minha depressão não era aquela depressão de 24 horas, entendeu? Hoje eu tava bem, aí passava 3, 4 dias com uma tristeza profunda, depois eu melhorava e eu ia nesse pico de sobe e desce, mas o que eu fazia todos os dias, que era sagrado, chegar em casa antes de dormir, chorava amargamente, porque eu achava que nada para mim tinha sentido. Aí, como eu estava falando, a segunda etapa desse processo, para eu entender o que acontecia comigo, porque eu tinha que entender o que acontecia para eu procurar ajuda, porque eu já tinha feito tratamento com psicólogo, eu já tinha me consultado com um psiquiatra, tomado remédio, e nada disso surtiu efeito. O gatilho que eu descobri que me fazia mergulhar em tristeza, como assim um gatilho? Eu estava bem, acordei bem, feliz, sorridente, nada ia me abalar naquele dia, e de repente eu ficava triste por dias.
música. Música era um gatilho que me jogava para baixo. Música, que tipo de música? Música melancólica. Você deve ter algum tipo de música que quando você ouve, você chora. Então você tem que abandonar esses tipos de música. Então, música que me fazia chorar. Música muito melancólica, e é o tipo de música que eu gosto. Música evangélica. Tem umas músicas evangélicas que são legais, mas tem umas músicas evangélicas que eles pegam pesado. Aí eles falam que você tá na derrota, que você é destruidor, que quando você tá no fundo do poço, é na hora que ele vai te resgatar. E eu me encontrava nessa situação. Aí eu chorava amargamente e era isso que acontecia. Então, o primeiro passo foi eu entender da onde vinha essa tristeza profunda, da minha obesidade. Aí o segundo passo é entender os gatilhos, né? Então, o gatilho era música, o gatilho era filme, o gatilho era eu sair e achar alguém com quem eu queria conversar ou me relacionar, e eu sabia que por eu ser gordo e obeso eu não ia conseguir. Às vezes eu poderia até conseguir, mas o meu consciente já estava tão destruído que eu achava que isso era impossível e começava a me fechar, certo? Aí tudo piorou porque depois veio a morte dos meus pais, né? Meu pai morreu 8 meses depois a minha mãe morreu, né? Meu pai morreu com 83 anos, minha mãe morreu com 77. Mesmo assim, para mim, foi duro. Bom, já que agora eu identifiquei o que me fazia mal, eu não conseguia sair, eu não conseguia me livrar desses vícios. Sabe por quê? Vocês aí que estão me assistindo, se vocês discordarem, pode escrever aí embaixo. Mas a tristeza, ela é uma fonte de prazer. Vou explicar isso um pouquinho. Quando você não tem nada, quando você não tem um relacionamento legal, quando a sua vida não tá legal, você já apertou o botão de autodestruição, que é quando você quer ficar chorando, você quer ouvir música triste, você quer comer. No meu caso eu já estava obeso, mais do que necessário. Eu não conseguia andar direito, andava igual um pato. Se eu sentasse no sofá, não conseguia nem levantar do sofá direito. E a vida começou a ser decadente. Então, quando eu ouvia esses tipos de música e eu ficava triste, porque eu comecei a procurar as fontes das tristezas, as músicas, os filmes, porque eu queria sentir tristeza. Porque, olha que pequeno pensamento, porque eu sentindo tristeza, eu me sentia vivo. Eu me sentia que eu era alguém ainda. E o pior, eu sentia e gostava de saber que aquela pessoa que fez aquele filme e que fez aquela música triste estava passando pelo mesmo processo que eu. Porque ninguém consegue fazer um filme triste, uma música triste, se ele já não viveu aquilo. E para mim, pensar que tinha alguém tão derrotado e destruído psicologicamente me dava um certo tipo de conforto. Bom, fase 3. Fase 3. Um belo dia, eu olhei no espelho, né? Eu já estava na casa dos 50, um ano atrás, 2023. Eu olhei no espelho e falei: eu não quero mais isso. Eu não quero. Eu quero ser uma pessoa normal. Eu quero me amar. Aí eu comecei a olhar para o meu corpo,
eu comecei a analisar o meu psicológico, eu via que eu era uma pessoa inteligente, eu via que eu era uma pessoa que tinha papo, conversa, porque quando as pessoas queriam ser esclarecidas em relação a algum assunto, eles me procuravam, mas quando era para se divertir, não me procuravam. Então, eu sabia que a sociedade em geral me achava alguém interessante, né? Pelo menos no meu psicológico. E eu falei, não, chega, acabou. Eu vou mudar, eu vou me amar. E esse foi o primeiro passo. E como se livrar disso tudo? Quando você faz caminhada ou faz exercício, é como se a sua mente desligasse naquele momento. E foi o que eu comecei. Comecei a fazer caminhada. Às vezes na minha caminhada eu até chorava porque eu não conseguia desligar a minha mente. Aí agreguei exercício, alimentação mais saudável, embora você possa não acreditar, mas alguns tipos de alimento intoxica o seu organismo e deixa que você fica num espírito de tristeza também, né? Porque o seu organismo está intoxicado, aí você se sente o estômago pesado, dor de cabeça, muitos gases, isso vai te jogando para baixo. Comecei numa alimentação leve e depois uma caminhada leve. Comecei fazendo exercício, comecei a perder peso. E aí, gente, quando eu vi meu corpo mudando, aí eu comecei a ir ao êxtase. E foi assim o processo para eu sair da depressão. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Eu sei que depressão é um mal do século, não é fácil. Eu espero que vocês consigam sair dessa situação igual sair. Mas é assim, coloca um foco, um objetivo e vai, gente, só vai. Tá cansado? Vai em busca desse objetivo. Tá triste? Vai em busca desse objetivo. Mas vai, não desiste. No começo é um pouquinho difícil, mas dá certo. Se você chegou até aqui, foi um prazer esse papo com vocês. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, que é muito importante para esse canal continuar subindo. E deixa seus comentários, porque os seus comentários também vão me ajudar e ajudam outras pessoas. E escreve aí o que vocês querem saber. Até o próximo e valeu!